Olá, a Estação Cultura está no ar e no programa de hoje vamos conhecer as novas exposições do Ponto de Cultura Solar do IAB. Tem ainda um bate-papo com a cantora Gisele De Santi sobre o seu terceiro disco que está em fase de produção. Bom, vamos conhecer também detalhes do espetáculo de dança e folclore argentino Acá Estamos. E começamos com as dicas de leitura do jornalista e escritor Luiz Dil, da Rádio FM Cultura. Tudo bem, Dil? Tudo bem, tudo ótimo. Começamos com o quê? Uma ficção, mas uma ficção, um romance, isso? Exatamente, Zulu, né? É um romance policial do Carril Ferret, um autor francês. Essa história é ambientada na África do Sul. A polícia de Cape Town começa a investigar uma série de crimes brutais contra moças e o interessante é que no corpo dessas vítimas aparecem traços de uma droga desconhecida. À medida que essa investigação vai se aprofundando, começam a surgir velhas questões, né, da época do apartheid que ainda não estão bem esclarecidas, né? Um romance bem forte, tem algumas cenas bem difíceis mesmo, bem fortes, e um livro premiado, né? O autor inclusive esteve aqui em Porto Alegre durante a Feira do Livro, né? Falando justamente sobre esse seu romance aí premiado e que inclusive virou filme. Bom, e aqui um outro romance, agora um nacional. Nacional, Operação Impensável, da Vanessa Bárbara, da editora Intrínseca. É a história de um casal, né, que leva um casal jovem, leva uma vida super tranquila, bem-humorada, muito amor. Inclusive a parte gráfica do livro mostra, como se fosse uma colagem assim, das brincadeiras deles, das críticas cinematográficas, dos filmes que eles assistem e tal. E tudo vai muito bem até que em algum momento vira tudo isso e o casamento dele, tão harmonioso, se transforma numa tensão muito grande, né? Inclusive o título, né, essa Operação Impensável, tem a ver com essa tensão, né? É um nome de uma operação que surgiu logo após o final da Segunda Guerra Mundial e que já, de certa maneira, caracteriza aquele período conhecido como Guerra Fria, né? Então, marcado por muita tensão a segunda parte do livro. Então, de uma certa forma, um livro mais tenso do início ao fim e o outro isso, oscilando essas tensões. Começa com humor e depois vai para a tensão. Obrigado, Gil. Lembrando que Tons e Letras, todo sábado, a partir das 11 da manhã, na FM Cultura. Exatamente. O que temos nesse final de semana, Gil? Já está preparado? Estamos preparando ainda, mais no meio da semana que a gente define. Exatamente. Bem. Bom, mas não deixe de passar por lá, dar uma conferida ali na 107.7 nesse final de semana. Obrigado, Gil. Feito. Até semana que vem. Semana que vem. E hoje tu conhece as 5 mostras que estão em cartaz no Ponto de Cultura Solar do Instituto de Arquitetos do Brasil até o dia 11 de dezembro. A curadoria é de Adriana Chaplin e Vinícius Vieira. A área externa do IAB apresenta 3 peças da série Geometria Orgânica do ilustrador e escultor Marcos Van Andrade. O artista, que está comemorando 20 anos de atividades, escolheu expor algumas das primeiras obras criadas para esta coleção. Na composição, uma girafa, um galgo e uma pantera são feitos de uma combinação de materiais e de contornos. Entre a imaginação e a realidade, propostas de crianças sobre o que seria um espaço público ideal estão em A Cidade que se Quer, de Jaqueline Custódio. Em cartaz no espaço Circulação, a mostra associa as cartas de alunos das redes pública e privada que serviram de norte para as imagens da fotógrafa. Uma cidade do futuro limpa, segura e alegre são as soluções recomendadas. O grupo de artistas da Oficina Livre de Escultura da Associação dos Escultores do Estado do Rio Grande do Sul exibe a exposição atual e presente, Homenagem a Vasco Prado, na Sala do Arco, que lembra o centenário do escultor gaúcho comemorado no ano passado. A coletiva explora em diversos materiais o universo e os temas recorrentes do trabalho do artista. Na sala anexa do IAB, sob orientação do professor Cláudio Eli, participantes do Ateliê Livre Chico Stockinger da Prefeitura Municipal de Porto Alegre trazem arte em cerâmica. A coletiva mostra a pluralidade como resultado e o desenvolvimento da linguagem pessoal. O Ateliê Livre mantém diversos cursos regulares de artes visuais oferecidos ao público adulto.
A artista plástica catarinense radicada em Porto Alegre, Cristina Dalinha, mescla elementos das vertentes abstratas e figurativas nas pinturas acrílicas da mostra intitulada Orgânica, em cartaz na Sala Negra. Para o curador Fernando Baril, de quem a artista é aluna há 14 anos, Cristina imprime sua identidade visual em formas e cores próprias em suas obras. E amanhã tem o espetáculo Acá Estamos no Teatro Renascença, da Companhia de Dança Maripuenha Brasil. No palco, bailarinos e músicos que estudam a cultura do sul do continente americano, incluindo convidados de diferentes grupos do Rio Grande do Sul. Nós conversamos agora com o diretor Juan Inácio Sunder, que está aqui em Porto Alegre para divulgar isso, né? Seja bem-vindo. E começamos, na realidade, mais especificamente o folclore e danças da Argentina, mas depois começa a abrir essa questão, é isso? Eso, muchas gracias, Vinicius. Estamos realizando el Acá Estamos 2, junto con la productora Esquené, Proyectos Culturales, y la compañía. Un evento que se realizó el año pasado, comenzó el año pasado, y la idea es de, el Acá Estamos significa, acá estamos trabajando en esta unión sobre todo de Río Grande do Sul y de la cultura argentina, mostrándola a través del arte, de la danza, de la música, del canto. En principio, nuestra compañía va a presentar 4 variedades del folclore argentino. Vamos a presentar tango sureño de la región de la Pampa patagónica, digamos, norteño, en la región del límite con Bolivia, y el malambo también, que si pensamos en una similitud sería algo similar con el yula, la yula, el zapateo de aquí de Río Grande. Pero como bien dijiste, también vamos a tener convidados, gente que también aquí en Brasil trabaja y se interesa por el folclore argentino, el folclore del interior de Argentina. Vamos a tener a la compañía Sin Fronteras de Itaquí, vamos a tener al grupo de proyección folclórica Vale da Tradición de Nova Alvorada, vamos a tener a una defensora del tango, luchadora por la divulgación del tango, que es la profesora Miriam Tamioso, que va a estar compartiendo el bloque de tango con la marrupeña, y también a un trío de juleadores que acabaron de participar en el ENART, fueron finalistas en el ENART, son Leonardo Silvano, Guillermo Guimaraes, ¿sí? Ellos estuvieron en el ENART y vamos a tener el privilegio de contar con ellos en uno de los bloques también del Acá Estamos. Bom, como a gente estava conversando, tem essa similaridade, essas coisas muito próximas de uma pampa maior do que o próprio Rio Grande do Sul, que a Argentina, que contempla ali o Uruguai também, mas tem muita coisa que tem no folclore argentino que é desconhecido da gente, né? Tipo, quais dessas características, talvez tu ache que é menos conhecidas aqui no Brasil, vem no espetáculo, o espetáculo mostra? Pienso que el folclore que corresponde al interior de Argentina, porque el tango, por el turismo y por ser el tango un folclore de exportación, es más conocido internacionalmente. Más porteño, más na capital, ¿no? Eso. Pero hay otras danzas, por ejemplo, las chacareras, que ya escuché varios grupos de aquí que hacen fusiones de músicas tradicionalistas de Río Grande con chacarera, con el bombo legüero. Eso sería, digamos, lo que más tenemos próximos. Sin embargo, a pesar de eso, hay cosas que son específicas del folclore argentino, ¿sí? Por ejemplo, existe una milonga que se llama milonga pampeana, que la musicalidad es muy similar con la milonga gaúcha, sin embargo, el modo de bailar es diferente. Y eso es una de las cosas que vamos a presentar como novedad en este año, en el Acá Estamos. Nosotros pensamos que además de solo bailar o tocar, esto tiene un mensaje fuerte, o pretendemos que tenga un mensaje fuerte. En este mundo de hoy donde a veces parece que los países están tan en conflicto, con tantos problemas, confiamos y creemos que estar haciendo cultura, produciendo
y encontrándonos entre dos culturas es algo mágico, es algo que realmente tenemos que celebrar, que podamos encontrarnos, entendernos, saber que somos diferentes, pero que tenemos cosas en común también. Entonces, queremos invitarlos a todos para esta cuarta feira en el Teatro Renascença para apoyar y compartir esto que, además de la danza, de la música, é um encontro realmente de pessoas. Realmente a ideia de ver o que é diferente, ver o que é de igual e ver que isso tudo só aproxima as pessoas. Obrigado, Juan, pela tua presença, certo? Parabéns pelo trabalho. Lembrando, quarta-feira no Teatro Renascença, a partir das 20 horas. Também tem o site lamurupenha.com.br. Obrigadão, certo? E hoje é o último dia para conferir a mostra Os Incríveis Anos 60 Britânicos na Pinacoteca Rubem Berta. É um conjunto de pinturas da década de 1960, todas elas produzidas por artistas britânicos, né? Artistas jovens da década de 1960 e artistas que já tinham, digamos, um nível de consagração bastante considerável nesse período, como Graham Sutherland, por exemplo, que é considerado um dos pintores mais importantes da década de 50, no pós-Segunda Guerra da Inglaterra, assim como John Piper, por exemplo. E outros artistas da exposição eram jovens britânicos que expunham pela primeira vez nas galerias londrinas. São obras de artistas considerados visionários no uso de suas linguagens e que inspiraram uma série de gerações. Várias dessas peças elas têm essa alma pop, que é uma característica importante das artes plásticas e da música britânicas da década de 1960, mas também tem influência, por exemplo, do expressionismo, tanto o expressionismo abstrato como o mais figurativo, que são duas vertentes bastante importantes do período, né? Com certeza, ela é uma mostra extremamente significativa e representativa do universo cultural da década de 1960. A coleção chegou ao país em 67 e foi doada para a Prefeitura de Porto Alegre, mas seu conjunto ainda não havia sido exposto integralmente. Na década de 1960 existe essa influência, existe essa troca cultural e o abstracionismo, em alguma medida, ele se legitima aqui na cultura brasileira, principalmente a partir das bienais de São Paulo, e isso se espraia pelo país inteiro, mas também a arte pop, né? Comparece na produção de diversos artistas, por exemplo, Wesley Ducli, entre outros, né? Tem essa influência, e isso vai, digamos, influenciar o mundo das artes plásticas praticamente no país inteiro, né? Isso essa influência se dá em outras áreas, como na publicidade e propaganda também, esse universo pictórico. E agora mais uma dica. Amanhã o coletivo de música instrumental Trabalhos Espaciais Manuais faz sua última apresentação do ano. O show acontece nesta terça-feira, a partir das 8 horas da noite, na Sala Álvaro Moreira, no Centro Municipal de Cultura. O Estação Cultura faz um rápido intervalo e volta com um bate-papo com a cantora Gisele Dessanti. O Estação Cultura está de volta e o nosso bate-papo agora é com a cantora Gisele Dessanti. Ela está produzindo o seu terceiro disco, que conta com um projeto de financiamento coletivo no site Catarse. Tudo bem, Gisele? Tudo bom. Prazer estar aqui novamente contigo, conversando. Vamos falar desse projeto, né? Como é que nasceu esse disco? Então, essa ideia de gravar um disco piano e voz, que é bastante desafiador para mim, né? Eu acho que para qualquer intérprete, né? Porque a voz está ali nua, né? E crua, junto com esse instrumento. Surgiu há muitos anos atrás. O Wagner Cunha, que é o diretor, produtor e arranjador do disco, veio com essa ideia e a gente deixou ali na gaveta, até que surgisse o momento ideal. E aí eu acho que o Wagner trouxe de novo essa ideia à tona, nesse meu momento de maternidade, de mãe, né, do Francisco, recente, né, que nasceu, já está com 4 meses e meio. E esse momento de serenidade, assim, né, de introspecção, e eu acho que calhou bastante e casou com esse momento. E
Foi muito especial, nós já produzimos, né, já gravamos esse disco. Quem é que gravou o piano com você? Foi o pianista Luiz Mauro Filho, né, que é um pianista excelente, maravilhoso, uma pessoa muito sensível, muito musical, e foi extremamente especial. A gente fez no interior do Rio Grande do Sul, no Recanto Maestro, na residência do Cláudio Carrara. Então ele tem o apoio da Belânima Produções, tem a direção do Wagner Cunha, arranjos também, Luiz Mauro no piano, pré-produção do Rodrigo Panassolo, e a gravação quem fez foi o Leonardo Brach, do Transcendental Áudio. E que repertório é esse, Gisele? O repertório tem canções autorais em parceria, inclusive a canção que dá nome ao disco, que é Casa, é em parceria com o Rodrigo Panassolo e é uma homenagem ao Francisco. O Rodrigo, que é o pai do Francisco. Que é o pai do Francisco, exato. Então tem canções autorais em parceria, tem 2 versões de canções, chansons de compositores franceses do impressionismo. Eu fiz a versão brasileira, né, da letra e resgatei isso também da minha época de Instituto de Artes, de canto lírico. Não é um disco erudito em si, mas tem também essa linguagem junto com a canção popular, um pouco do eruditismo. Então, tá bastante diferente de tudo que eu fiz, mas tem muito da minha essência, da essência do Wagner e de todas as pessoas que fizeram parte, né, desse disco. E tem 3 releituras que são surpresas, a gente não vai revelar ainda. Que legal. Tem uma previsão assim de quando o disco sai? O disco sai em abril, né? Mas nesse momento tem o projeto de crowdfunding. Exatamente, ele sai se todo mundo construir junto com a gente. O disco está em processo de financiamento coletivo, né, que muita gente conhece, mas algumas pessoas ainda não conhecem e às vezes até tem medo de colocar ali os dados bancários no site. O Catarse é uma plataforma extremamente segura, já tem milhares de projetos aprovados no Catarse, milhares de pessoas apoiando outros projetos. Já é o meu 4º projeto nessa plataforma, então é uma plataforma que eu confio bastante. E o financiamento coletivo nada mais é do que a compra antecipada, né, do disco. O Wagner postou esses dias, comprar antes de ficar pronto para que fique pronto. Ou seja, é um método infalível, né, de fazer acontecer e de viabilizar, né, os projetos do artista independente, que faz junto com o público, né, e com sua equipe. Então estão todos convidados, vai até dia 19 de dezembro. Quais são as recompensas? Tem o disco, né? Tem os outros discos também, tem o disco Casa, tem o disco Gisele Dessantes de 2010, o disco Vermelhos e Demais Matizes de 2013, tem Pocket Show por Skype, para viabilizar, né, para todos os cantos do Brasil, né, então a pessoa de casa pode acompanhar um Pocket Show e um bate-papo comigo. E tem um monte de coisa lá, é só... A partir de quanto o pessoal pode contribuir? A partir de R$20. Na verdade, qualquer valor, né? Mas a partir de R$20 já ganha uma recompensa. Aí tem download do disco inteiro, tem também download de uma bonus track exclusiva. Então tem várias recompensas. Muitos artistas já fizeram, né, financiamento coletivo e é uma coisa que é nova, porém não é, e eu acho fenomenal, porque é o público se envolvendo junto e construindo junto. Então, é até um estudo de procura e demanda, né? A gente está mais próximo do público também, sabendo o que ele quer ouvir. E o público decide o que quer ouvir, né? Fica mais livre, não só dependente do que as grandes gravadoras vão apresentar, né? Gisele, você está morando em São Paulo com o Rodrigo, né? Vocês que são daqui de Porto Alegre. Há quanto tempo já? Vocês estão lá por São Paulo? Vai fazer 5 anos. 5 anos. E recentemente você teve nesse processo de gravidez, né? Nessa bela questão da gravidez, ganhou o Chico, enfim. E como é que está a carreira neste momento, né? Além da produção do CD? Então, eu achei que eu ia tirar uma licença maternidade, assim, mas eu acho que a coisa da maternidade, eu acho que para toda mulher e para o artista também é muito intenso, né? E a gente simplesmente gravou o disco quando estava extremamente grávida, assim, a ponto de parir. E foi muito especial, né?
Então, na verdade, eu não parei, né? A gente não para, até porque a cabeça não para. Eu agora estou, assim, um pouco afastada dos palcos, mas simplesmente por uma questão mais da produção do disco e da energia que envolve a produção do disco do que o bebê, né? Porque a vida, ele fica ali no camarim, mama um pouquinho, fica junto com a avó, com a Dinda, aí depois eu vou pro palco e assim vai. Gisele, você falou de parcerias nesse novo CD, né? Quem é que está, assim, nas composições contigo? Então, tem parceria com o Rodrigo Panassolo, com o Wagner Cunha, Giovanni Barbieri, tem as releituras, né? As versões, tem algumas músicas que são só minhas. E, enfim, tem umas surpresinhas ali. As releituras são as surpresinhas que eu não estou revelando. Gisele, muito obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura. Eu que agradeço. Sucesso aí no disco. Lembrando, então, que esse financiamento coletivo vai até o dia 19, é isso? 19, mas não deixem para junto dos presentes de véspera de Natal. Não deixa para véspera do Natal. Faz antes um pouquinho para não ter tanta emoção, assim. Tchau e até a próxima edição.